Chegou a hora do nosso quadro Segredos do Alambique. Hoje, Sidney Maschio fala sobre a fiscalização e as exigências legais relacionadas à segurança do trabalho nos alambiques. Oi, Sidney, bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra, tudo bom? Bom dia, Renata. Muito bom dia aos amigos do Bem da Terra. Sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês. Pois é, né, Renata? O caso que está sendo acontecido é que a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, que é o antigo Ministério do Trabalho, né, está apertando aí a fiscalização nos estabelecimentos que usam caldeiras industriais nas suas atividades. E, logicamente, que isso inclui aí um número enorme, né, de alambiques e destilarias no país inteiro. Pois então, para saber o que é que o produtor de cachaça precisa fazer para estar de acordo com a legislação e não ser pego de surpresa, a gente convidou para participar do programa de hoje a administradora e técnica em segurança do trabalho, Cláudia Mariano, diretora da Mariano Consultoria e que também faz parte da diretoria da Confala, a Confraria da Cachaça de Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais. Muito bom dia, Cláudia. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Seja muito bem-vinda. Me diz o seguinte, Cláudia, explicando assim para a gente que é leigo, né? Como é que funciona a fiscalização da Secretaria do Trabalho nos estabelecimentos que usam caldeiras de um modo geral e especificamente nos alambiques e destilarias do país? Bom dia, Sidney. Tudo bem? Então, essa fiscalização é super normal, é um projeto que vem desde 2010 com a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, que ele pega setores, né? O setor escolhido em 2020 foi o de destilarias, né? E também de laticínios, indústria de laticínios, em razão do risco de uma caldeira, né? Então, assim, como que funciona? Em 2020 começou esse projeto e que foi postergado, né, pela pandemia, e agora em 2021 intensificaram as notificações. Sabe? As notificações elas chegam por e-mail, né? Então o empreendedor ele recebe a notificação por e-mail ou pelo correio e aí ele tem que fazer as adequações passo a passo. É muito difícil fazer essas adequações, Cláudia? O produtor vai penar muito para ficar de acordo com a legislação? Então, não. Na verdade, como é que acontece? A Secretaria da Economia, ela dá um suporte. Então, como que foi feito? Eles fizeram um diagnóstico antes de 2020, olhando todos os detalhes, o que teria que ser feito de melhorias, de adequações no nosso setor, né? E fez um checklist, que seria um roteiro. É um roteiro onde ele consegue ali, o empreendedor consegue verificar o que ele deve adequar, bem detalhado, né? E fazer as adequações. Antes de começar as fiscalizações em loco, a Secretaria da Economia está fazendo várias palestras, webinários, explicando, auxiliando, dando aquele suporte direto ao produtor, né, para que isso não dê muito danos, né, financeiros para o produtor. Então, a gente tem aí desde o início de janeiro essas palestras e webinários, e quando chegar agora em agosto, que é a previsão de iniciar, sim, as fiscalizações em loco, que aí é a cobrança de todos os itens que estão ali. Né? Na verdade, o que o produtor tem que fazer? Ele tem que pegar esse roteiro que está disponível, né? Então, sindicatos têm, a gente tem acesso a essa notificação, e verificar ali o que enquadra para o seu empreendimento ou não. Porque nós temos alambiques, destilarias que não têm caldeira, né? E aí a gente tem que ver o que enquadra e adequar ponto a ponto, né? Isso tem que ser feito assim, urgente. Até porque as fiscalizações iniciam agora em agosto. A gente não sabe se vai ser adiada, mas vão iniciar em agosto. E quando for feita uma fiscalização dirigida em loco, a gente tem que provar, né, documentar tudo que foi feito. Agora, explicando assim, né, sem entrar em detalhes técnicos, Cláudia, qual é a preocupação básica dos fiscais em relação ao funcionamento das caldeiras, especificamente? Quais seriam, basicamente, os riscos de você ter uma caldeira no seu alambique? Então, a preocupação, e por isso que escolher esse setor, é porque uma caldeira ela tem risco de acidentes gravíssimos, né? Então, a gente coloca em questão funcionários, produtores e a família
em risco, é um risco grave e iminente. Por isso que essa adequação é imediata, né? Então, assim, é uma norma que já existe muito antes do início da notificação e que já deveria ter começado ou feito assim que o alambique abriu, né? Assim, começando na compra da caldeira. Então, assim, o alambique hoje que tem uma caldeira ou um vaso de pressão, ele tem que adequar, né? E aí a gente bate na tecla que, se você comprou a caldeira há pouco tempo ou vaso de pressão e ele está todo dentro da norma, você não vai ter muito trabalho. Você vai precisar apenas documentar, fazer inspeções, testes, né? Agora, se a sua caldeira é mais antiga, mais de 25 anos, mais de 20 anos, ou se ela foi feita em casa, né, no fundo do quintal, vamos dizer assim, isso dará um pouco mais de trabalho, porque para adequar, colocar toda dentro da norma, a gente tem uma norma que é a NR13, que é só para isso, então para você colocar toda ela dentro da norma, pode ficar um valor muito alto, que talvez seja melhor a gente comprar uma nova caldeira dentro das especificações, né? Então, o risco principal dentro de um alambique, no nosso caso, né, esse setor que a gente está conversando, seria da caldeira. Só que a gente não pode esquecer todos os outros que a gente tem, né? Então, assim, a norma, hoje a gente tem 37 normas que falam sobre segurança do trabalho, cada um para um setor ou para um item específico. Então, a gente tem que lembrar aí que, além dessa parte da NR13, a gente tem a moenda, que é a NR12, que tem que fazer adequações também, e a gente vê muito acidente com moenda, né, nos alambiques, até mais, talvez, em questão de quantidade do que o da caldeira. Né? O da caldeira, quando acontece, é um risco muito grande, né? É um acidente patrimonial e físico, né? De uma vida. Mas a moenda, ela pode, né, pegar braço, antebraço, dedos, então isso acontece muito. Além disso, a gente tem que pensar também na parte elétrica, que também é um item da notificação. Então, a notificação fala, além da NR13, ele fala do AVCB, que é o projeto de incêndio, que a gente tem que prestar muita atenção também, da parte elétrica, em questão de projetos, fala da área de vivência do funcionário, em questão de ter local para tomar banho, para trocar de roupa, para colocar EPI. Então, a gente tem várias normas que estão aí que tem que ser observado pelo produtor. Ô, Cláudio, agora, por que o produtor de cachaça tem de considerar o gasto, né, a despesa com segurança no trabalho, como um investimento e não como um gasto? Por que você tem essa postura? Então, na verdade, todo empreendedor, independente do nicho que ele trabalha, ele tem que enxergar a segurança do trabalho como investimento, né? Nós tratamos de cuidado com a vida. E no produtor de cachaça, eu conheço de perto, na maioria das vezes não tem funcionário terceirizado ou, né, família. Então, você está colocando em risco a sua família. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar que é um investimento em proteção. A gente está protegendo nossos funcionários, a nossa família, o entorno, né? Porque dependendo de onde é o alambique, a gente pode sim colocar em risco a sociedade, né? Vizinhos e tudo. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que investir porque já é uma norma que existe há muitos anos. Então, não é porque está tendo uma notificação em 2021 que eu tenho que adequar tudo que eu não fiz para antes, né? A gente tem que pensar que já tinha que ter feito. Então, a gente faz agora e mantém. E também não é só fazer e não continuar. Porque é um investimento. Entendi. Então, você faz tudo, esse investimento, e não tem custos com fiscalizações, com multas na área do Ministério do Trabalho, da Economia hoje, né? Essas inspeções, as multas são altas, né? Fora que pode ter uma interdição, que também não seria o ideal, né? Nós estamos no momento de colheita agora, então é um momento que não deve estar tudo funcionando com segurança. Muito bom. Cláudia, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no programa. Muitíssimo obrigado pelas informações, muito úteis, e até uma próxima vez. Obrigado, viu? Obrigada, tchau.